Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai retomar aquela ideia de binômio de Newton. Eu vou deduzir a fórmula do termo geral. A gente já estudou a expansão de um binômio, que é x mais y elevado a n, e a gente concluiu que essa expansão ela é dada por esse desenvolvimento, que também tem relação com o triângulo de Pascal. Então a gente pega o binomial n0, que é a linha zero da coluna zero, que a gente viu anteriormente, x elevado a essa diferença, vezes y elevado a zero, mais n1, que é a linha n da coluna 1, x elevado a n menos 1, y elevado a 1, mais a linha n da coluna 2, x elevado a n menos 2, y ao quadrado, assim sucessivamente, até a linha n da coluna n, que é x elevado a n menos n, y elevado a n. O que eu quero que vocês percebam? Esse primeiro desenvolvimento aqui, ele é o primeiro termo da nossa expansão, e é n0. Esse é o primeiro termo. O segundo termo tem n1. Então, o nosso segundo termo tem linha n e coluna 1. Esse nosso terceiro desenvolvimento é o terceiro termo, assim sucessivamente até o n mais 1. Então percebe, como eu comecei no n0 e estou indo até o n, quantos termos eu tenho então? Eu tenho n mais 1 termos, porque de n1 até n é n termos, 1, 2, 3, 4, 5, até n termos. Como eu tenho o valor inicial aqui que começa com n0, então eu tenho n mais 1 termos. Então, quem é o nosso primeiro termo? Que eu vou chamar de T1. O nosso primeiro termo é n0, x elevado a n, y elevado a 0. Aqui. Chamei o primeiro termo de T índice 1. Quem é o nosso segundo termo? n1, x elevado a n menos 1, y elevado a 1. Quem é o nosso terceiro termo? T3. Vai ser o nosso n2, x elevado a n menos 2, y ao quadrado. O que eu quero que vocês percebam aqui, pessoal? Quando é 1, que é o primeiro termo, é 0. Quando é 2, é 1. Quando é 3, é 2. Sempre uma unidade a menos. Então, se eu quiser saber uma fórmula do termo geral, por exemplo, para um termo qualquer P mais 1, o que eu tenho que usar? NP. X elevado a n menos P, y elevado a P. Então percebe o seguinte, eu quero o termo P mais 1. Então eu tenho que colocar uma unidade a menos na coluna. P mais 1, o antecessor é P. X elevado a n menos P, y elevado a P. Então, essa fórmula aqui, turma, essa fórmula aqui, T de P mais 1 é igual a NP x elevado a n menos P, vai ser a fórmula que a gente vai usar do termo geral do binômio de Newton, para calcular qualquer termo na sequência. E a gente vai praticar, tá bom? Vamos por exercício e ver como que isso funciona. Então, pessoal, fazendo exercício do binômio de Newton, da expansão de dois termos, a gente chegou na fórmula que qualquer termo de classe consecutiva P mais 1, por exemplo, é o binomial NP, x elevado a n menos P, y elevado a P. Vamos fazer então esse exercício aqui, que aparece muito em colégios militares, como o Colégio Naval, a EFON, o ITA e o IME, e praticamente é 1% de chance de aparecer em FUVEST, Unicamp, Enem, Unesp. É muito baixa a incidência disso daqui em vestibulares tradicionais, mas os vestibulares militares gostam dessa expansão aqui. Então vamos lá. Ele quer o coeficiente de x à quarta nesse desenvolvimento aqui, ó. A gente tem um binômio x mais 3 elevado a quinta. Aí você podia falar para mim, Metralha, expande então,
aqui é a linha 5 do triângulo de Pascal, eu já sei de cabeça. Vamos fazer lá x à quinta, x à quarta, x ao cubo, dc, como a gente aprendeu no vídeo anterior. Só que pensa comigo, vai levar um trabalho tremendo você fazer essa expansão. Então, a gente tem que usar a fórmula para facilitar a descoberta desse acompanhante de x à quarta. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos lá. Primeiro, quem que é o nosso n? O nosso n da fórmula aqui, ó, dessa fórmula aqui, ele é o expoente. Então, o expoente é 5. Quem que é o nosso x da fórmula? Ah, já é o x que está aqui no parênteses, que é o nosso primeiro termo. E quem que é o y da fórmula? Ué, o y da fórmula é o 3. Quem que a gente não sabe? A classe, o p. Então, o que a gente utilizaria? A gente utilizaria o seguinte, ó, t de p mais 1, que é a fórmula do termo geral, ele vai ser 5p, binomial 5p, x elevado a 5 menos p, y elevado a p, tá vendo? Eu só apliquei a nossa fórmula aqui, substitui o n por 5, o y ainda não coloquei 3, a gente poderia colocar, coloque então já 3, e o p a gente não sabe, mas você gostaria que esse expoente aqui, ó, 5 menos p, se tornasse 4, porque é o coeficiente dessa incógnita que a gente quer descobrir. Então, 5 menos p, vem aqui no rascunho, ó, 5 menos p deve ser 4. Se a gente fizer a conta, passa o 4 para o outro lado, troca o sinal, passa o p para o outro lado, troca o sinal, o p deve ser 1. Então, se o p for 1, ó, 5 menos 1, 4. Dá certo. Então, a gente tem o termo t de 1 mais 1, é 5, 1, x elevado a 4, vezes 3 elevado a 1. Aqui a gente descobre até mais coisas. A gente descobre que x elevado a quarta é o nosso segundo termo, ó, T2. O 2, que é o índice, é o nosso segundo termo da expansão. Aí, se a gente calcular esse binomial 5, 1, e pegar o resultado e multiplicar por 3, a gente descobre o coeficiente. Então, vamos lá. Isso aqui é 5 fatorial, dividido por 1 fatorial, 5 menos 1, 4 fatorial. Metralha, o que você está fazendo aqui? Usando a fórmula de análise combinatória que vocês aprenderam. N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. X à quarta vezes 3. Então, essa conta aqui, pessoal, essa conta aqui a gente resolve de cabeça, ó. Essa conta 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial, travou, e a gente vai simplificar, ó. 5 vezes 4 fatorial, travou, dividido por 4 fatorial, vezes x à quarta, vezes 3, porque 3 elevado a 1, que estava aqui, é 3. Agora a gente simplifica o 4 fatorial por 4 fatorial, 5 vezes 3, 15. Então, 15 vezes x à quarta. Então, o coeficiente de x à quarta é 15. E a gente descobre mais uma coisa interessante. Se perguntasse qual é o termo dessa expansão decrescente, é o segundo termo. E o nosso segundo termo é 15x à quarta. Só o coeficiente é 15. Vamos para o próximo exercício e a gente faz mais exemplos disso.